Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio da Trilha do Futuro, do Projeto de Vida. E bom, hoje a gente está aqui com o Edson Agatti, que é diretor executivo da Hayek Global College, que é a primeira faculdade internacional aqui de Brasília. Aqui junto comigo tem o Lucas e o João, que vão me ajudar aqui nessa entrevista e nesse bate-papo que vai ser bem interessante, né? Então, Edson, eu tenho uma pergunta bem particular para você. Fala um pouco da sua história, sua carreira e como você chegou até a ideia sobre a Hayek e de onde surgiu esse insight, essa ideia. Legal. Muito obrigado pelo convite aqui do podcast. Felipe, né? Felipe, isso. Lucas e João. A minha trajetória, eu era jogador de tênis. Quando eu era mais novo, eu queria ser profissional. Não consegui ser profissional, resolvi ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o tênis universitário nos Estados Unidos é como se fosse a segunda divisão do tênis, né? Você não consegue virar profissional, você vai jogar tênis lá nos Estados Unidos. E aí eu fiz minha faculdade lá e tive uma experiência muito boa. Foi quando eu consegui me tornar independente, eu estudei, eu fiz marketing na graduação e depois fiz economia como mestrado e foi fantástica a minha experiência morando fora. Eu voltei para Brasília depois para trabalhar com a empresa da minha família, que é uma faculdade, a Uniceplac. Então, o meu avô foi o fundador da Uniceplac, foi o empresário que tocou lá sempre a Uniceplac, e eu trabalhei depois por 7 anos como diretor da Uniceplac. E aí eu tava mais ou menos ali eu sempre senti falta que tava do tipo de educação que eu tive, foi uma educação internacional, né? E sempre senti que isso faltava no Brasil. E aí eu tava colocando a minha filha na escola americana e senti que tinha uma demanda muito grande para esse tipo de ensino no ensino básico e ensino médio. Falei, por que não algo assim no ensino superior? Aí eu senti, tanto é o tipo de educação que eu tive, é algo que estava faltando. E aí que a gente começou a amadurecer melhor a ideia da Hayek e fundamos a Hayek com esse princípio de trazer a internacionalização para o Brasil. Entendi. Então, falando em estudar fora, que dicas você daria para alguém que pensa em estudar fora ou não sabe por onde começar exatamente? Assim? Uma boa pergunta. Então, para quem quer estudar fora, não sabe por onde começar, primeiro entender. Às vezes você não sabe que curso você quer, né? Isso é normal. Então, às vezes você pensa, primeiro tem que saber qual curso que eu quero para depois eu procurar. Não necessariamente. Principalmente nos Estados Unidos, que tem um currículo muito flexível, né? Então, você começa num curso mais geral para depois, só no terceiro ano, você escolher qual área que você quer. Mas o que é importante é você ter bem direcionado as faculdades de boa qualidade que você quer estudar e que dão um ensino prático. Hoje um problema que eu vejo no ensino superior é que muitas universidades têm um conteúdo muito teórico e que é baseado em memorização ainda. O mundo mudou bastante, o Google já veio, o ChatGPT agora está acabando com tudo. Então não faz sentido mais a gente ficar memorizando o assunto e vendo aulas expositivas, né? Então a metodologia é importante, o tipo de faculdade que você precisa e buscar orientação no lugar certo, com as pessoas que você confia, né? Que te consigam te levar para uma boa faculdade lá nos Estados Unidos. Entendi. Ou em qualquer lugar que você queira ir, né? E para a construção de um portfólio para passar nos Estados Unidos, o que você recomendaria? Recomendaria atividades extracurriculares, trabalho voluntário, esporte? Qual seria a sua primeira recomendação para alguém que tem esse interesse? Legal, essa é uma boa pergunta. Então, nos Estados Unidos, principalmente, o resultado de admissão da faculdade não depende só de uma prova, como funciona no Brasil. No Brasil, você faz o vestibular, o Enem, e aquilo ali já é seu ticket para entrar numa faculdade. Nos Estados Unidos eles têm uma análise mais holística, né? Então, uma das coisas, por exemplo, é o histórico do ensino médio. Então, para quem está no ensino médio agora, estuda para tirar nota boa, porque vai fazer diferença na hora que você for entrar na admissão na faculdade. Outra coisa, já construindo portfólio, fazer projetos. O que você faz de coisa na escola ou extracurricular? Pratica algum esporte, faz alguma atividade voluntária, às vezes algum curso de extensão que a escola está oferecendo, ou qualquer outra coisa. Igreja, trabalho voluntário na igreja, qualquer coisa que você consiga mostrar que você conseguiu realizar fora da escola. Isso faz toda a diferença na construção do seu portfólio. E são habilidades que você leva para a vida também, né? Quanto mais coisas você fizer, mais você vai conseguir trazer de conexão para qualquer outra coisa que você vai fazer na sua vida. Perfeito. E eu tenho uma dúvida, tanto na Hayek quanto se você for fazer uma graduação nos Estados Unidos mesmo. Quais são as vantagens de fazer isso? Quais são as vantagens de fazer uma graduação nos Estados Unidos?
Vamos lá. Eu consigo pensar em 3 vantagens. Primeiro, só de você estudar inglês, você já tem acesso a mais conhecimento do que se você estiver estudando em português. Só de você começar a estudar em português na faculdade, você já sai perdendo. Se você for notar, eu não sei ainda dos livros de ensino médio, mas os livros das faculdades, os que vocês vão ter, por exemplo, de acesso, se você for numa federal, no UNB, são livros traduzidos da língua inglesa. E se você for fazer um teste no Wikipedia e procurar lá, alguma coisa na área de tecnologia, então é bem patente isso. Compara o que você acha de nível de informação que você vê no Wikipedia em inglês versus português. A quantidade de informação de qualquer assunto, de qualquer área em inglês é muito maior. Por quê? Porque tem mais gente falando inglês no mundo. Então o chinês lá começou a fazer alguma pesquisa, a primeira coisa que ele vai fazer é traduzir para o inglês. Em português chega depois de muito tempo. Então se você quer estar na frente do conhecimento, primeiro a língua é muito importante. Segundo, se você aprende a falar... Primeiro assim, uma coisa é você falar inglês, outra coisa é você ter conhecimento cultural. Se você mora num lugar diferente e aprende a forma daquelas pessoas trabalharem, ou até trabalha com pessoas de diferentes países em situações que você tem que entregar um projeto, construir alguma coisa, você começa a aprender como essas pessoas funcionam. Uma coisa é você ter habilidade técnica, outra coisa é você ter habilidade social, né? E às vezes as pessoas são promovidas ou conseguem posições de trabalho, de destaque, ou até empreender, vender, pelas habilidades sociais. E habilidades sociais entre culturas é muito importante. Então essa é a segunda coisa, você conseguir ter um conhecimento cultural, habilidades culturais em outro país. E não são só conhecimentos que você consegue aprender num livro, numa palestra, em coisas do tipo. É que nem você fazer bolo, né? Uma coisa é você ter a receita do bolo, outra coisa é você fazer o bolo. Que nem você chegar pra mãe de vocês agora, fazer o bolo aqui com a receita, você não vai conseguir fazer do mesmo jeito, né? A mesma coisa você ter o conhecimento cultural. E a terceira razão é que quanto mais você tem essas duas coisas, tanto conhecimento quanto habilidade, e tem a capacidade de conseguir posições internacionais, o leque de possibilidades profissionais que você vai ter no futuro é muito maior. Profissionais ou pessoais também, seja lá o que você queira fazer. Quanto mais possibilidades você tem de internacionalização, melhor, mais possibilidades você vai ter na carreira de vocês. Então, eu só vejo vantagem, não importa o que vocês quiserem fazer, quanto mais internacional, melhor será, tenho certeza. Com certeza. Mas e com essas medidas do governo americano agora, do Trump e tudo mais, o que vai ser de estudar fora? O que você espera? Boa pergunta. O Trump vamos botar em contexto aqui, né, o que está acontecendo. Então, o Trump está criando lá tem uma rixa com Harvard, né, com a Universidade de Harvard, e ele tem feito algumas deportações com pessoas que protestaram lá nos Estados Unidos, fizeram algumas coisas. Eu até fiz um podcast, inclusive, semana passada sobre isso, com um especialista no assunto que faz pesquisa sobre esses dados de imigração nos Estados Unidos. Que a quantidade de pessoas que estão sendo deportadas é ínfima e é até comparável ao governo anterior. Então, existe muita coisa na mídia acontecendo hoje sobre essas novas políticas do Trump, mas além do problema de Harvard e além dos casos pontuais de deportação que aconteceram com pessoas que já tinham algum histórico criminal, e aí, por exemplo, dirigir bêbado nos Estados Unidos é um crime, né? Sim. Então, algumas pessoas estavam dirigindo bêbado, eram imigrantes e tal, foram deportadas. E o Trump pegou essas pessoas e mandou de volta. Menos de 1% da população foi afetada, da população de alunos estudantes estrangeiros nos Estados Unidos foram afetadas de alguma forma. Tem mais de 1 milhão de alunos que estudam hoje lá nos Estados Unidos que são estrangeiros, né? E eu até, uma forma de comparar isso é o seguinte, quando eu estava estudando lá nos Estados Unidos, teve um tiroteio em uma das faculdades lá, que um maluco chegou na faculdade e matou umas 20 pessoas lá, né? De vez em quando acontece isso. Eu estava lá na Flórida e recebi uma ligação da minha avó. Ela falou assim, volta pra cá urgente, porque estão matando todo mundo nas faculdades. Aí eu falei, que isso, calma, só mataram lá na Virgínia, em outro lugar nada a ver de onde eu tô aqui. Acho que é mais fácil eu morrer em Brasília indo pra farmácia do que onde eu tô aqui, né? Com o nível de segurança que tem aqui, né? Então assim, as pessoas às vezes pegam uma notícia que é isolada e tratam aquilo como se fosse algo generalizado, né? Que é o que tá acontecendo agora com o caso do Trump. Pra gente continua igual. A gente está conversando com as universidades, os vistos estão sendo aprovados normalmente para os alunos estudarem nos Estados Unidos e não tem nenhuma questão quanto a isso com o nosso programa.
Então, agora com essa nova questão dos Estados Unidos, que você acabou de falar que não é tão relevante, mas você acha que vale mais a pena tentar aplicar para os Estados Unidos ou para algum lugar, tipo na Europa ou Austrália, em algum outro lugar sem ser os Estados Unidos? Isso vai de qualquer um, né? Meu irmão, por exemplo, estudou na Austrália na época e foi uma experiência muito boa para ele. Ele fez um mestrado em matemática na Austrália. Né? Estudou TI e depois fez mestrado em matemática. Tem gente que vai pra Inglaterra, pra Europa, você pode ir pra Índia, pra China, tem vários lugares que vocês podem ir que eu acho que não importa onde, tem que ir, né? Tem que fazer, tem que ter uma experiência fora. Principalmente quem tá numa idade antes de ter filhos. Depois que você tem filhos, tudo complica, difícil, né? Sim. Então, às vezes a gente não pensa nisso na idade de vocês, né? Mas é bom, se você tem a oportunidade, vai fazer alguma coisa. Por que Estados Unidos e por que Europa, por que outros lugares? Os Estados Unidos é um lugar que atrai muita gente porque tem muito... a economia é muito pujante lá, né? Da onde vêm as grandes empresas, Apple, Google, hoje OpenAI, Microsoft, Nvidia, estão tudo de lá, né? São as maiores empresas do mundo, estão lá. E é onde tem as maiores oportunidades de empreendedorismo e de carreira, de forma geral, de crescimento. Mas existem diversos países na Europa que são muito bons também. Você pode ir na Inglaterra. Eu morei um tempo na Hungria também, quando eu tava. Foi muito boa a experiência. Europa, de forma geral, muito legal. Vale a pena ir pra China, vale a pena ir pra Índia, Coreia. Enfim, vale a pena fazer uma carreira internacional, não importa qual seja. E depende do perfil da pessoa, claro, para o que você está procurando. Então, falando nisso também, acho que é importante explicar também como que funciona o processo de seleção, que como você disse é diferente lá, você tem que ter o portfólio e tal, e como que é diferente aplicar para uma universidade lá e aqui no Brasil, e quais seriam tipo, os melhores caminhos para seguir para conseguir uma vaga. Legal. Uma das coisas que é importante você ter primeiro, você ter a proficiência do inglês, né? Então, se você tiver já algum certificado que comprova essa certificação, você pode usar isso no seu processo de aplicação. Então, aí tem o teste do Cambridge, tem o TOEFL, o SAT, tem provas do Duolingo também que você pode usar. O SAT tende a ser o padrão que é mais aceito nas faculdades, né? Como se fosse o Enem americano, o SAT, que é só de inglês e matemática a prova. Como eu falei antes, né, é muito importante você fazer coisas que você consegue mostrar, ou esporte, ou trabalhos voluntários, coisas fora extracurriculares são importantes, também projetos na escola são importantes, né? Então construir esse seu portfólio. E vale também ressaltar, às vezes uma boa pergunta é por quê? Por que isso por que eles procuram? Fez atividades extracurriculares. Por que disso e não fazer uma prova como o Enem? Né? Como o Enem, né? Por que vocês acham? Bom, acho que talvez a avaliação seja mais completa, né? Porque não só avalia a capacidade intelectual do aluno de aprender matemática, química, mas avalia ele como pessoa, quão impactante ele pode ser na sociedade, o retorno que ele pode trazer para a faculdade mesmo no futuro. Poxa, ele vira o CEO de alguma empresa, ele cria alguma coisa, então assim, eu penso que é assim, né? Isso, porque vamos pensar no mercado de trabalho, né? Quando você está já fazendo coisas no seu dia a dia. Vocês não sentiram isso ainda, né? Mas para quem está no mercado de trabalho, o que faz diferença? Uma das coisas que mais pega, por exemplo, é disciplina. Disciplina ou a habilidade da pessoa sair e fazer alguma coisa, né? Sair da zona de conforto e fazer alguma coisa. Quando você está pensando em uma coisa, por exemplo, como o esporte, para você ficar bom, ou no esporte, ou música, ou qualquer coisa que seja, para você ficar bom em alguma coisa, você tem que ter disciplina. Acordar cedo, tem que fazer o trabalho, tem que... Até, sei lá, videogame. Pra eu ficar bom no videogame, eu tenho que fazer aquilo todo dia com disciplina, tá? Pra você sair do nível e sair do nível pra outro. Então, se você já fez coisas assim, é mais provável que você consiga fazer outras coisas quando você chegar no nível você precisar encontrar um emprego, né? Quando você for resolver o problema das empresas. Então, por isso que as faculdades já procuram gente que consiga resolver isso, porque vai fazer mais diferença na hora que ela estiver procurando um emprego mais na frente. Perfeito, entendi. E na Hayek o processo de admissão é igual ao modelo americano? Exatamente, nosso processo é igual ao modelo americano. E como é que funciona o nosso processo seletivo? Ele funciona em duas fases. Primeiro, é uma prova de matemática e de inglês, para a gente ver a proficiência do aluno. Se o aluno já tem algumas provas, por exemplo, o Cambridge ou
essas que eu falei, do SAT, etc., a gente isenta o aluno dessa primeira fase. Ou o Enem. O Enem serve para a prova de matemática. Então, se você foi bem no Enem na matemática, você consegue ser isento também dessa primeira fase. Aí, numa segunda fase, a gente pede 4 coisas do aluno. Um histórico escolar, do ensino médio. A gente pede um portfólio com esses projetos que eu já mencionei. A gente pede um pitch em vídeo do aluno falando com a gente, porque é vídeo e não escrito, né? Porque escrito hoje em dia todo mundo põe o chat GPT para escrever e tá resolvido. Então a gente quer escutar o aluno falando com a gente para saber por que ele quer estudar com a gente, por que ele será um bom candidato. E por último, uma atividade simulada. Então, uma combinação dessas 4 coisas. Atividade simulada, ele vai ler alguma coisa e resolver algum problema ao vivo com a gente. A combinação dessas 4 coisas são a média para a definição do resultado do processo seletivo do aluno. Entendi. Quantos alunos tem na Hike hoje? Nós temos 7 alunos numa primeira turma, que começou em fevereiro. E a gente está construindo aí para novas turmas entrarem. Entendi, para ir expandindo cada vez mais. Expandindo cada vez mais, Perfeito. exatamente. Mas a gente já formou 2 turmas de MBA também. Essas são a quantidade de alunos na graduação. Em MBA, a gente teve alunos de diversos países diferentes. Então, a gente teve uns 23 países diferentes nas turmas online. E professores também de diversos países. E é um sucesso muito grande no nosso MBA. Inclusive, a gente ganhou o 8º lugar no ranking de inovação por causa desse programa. Sobre a sua empresa, eles estudam 2 anos no Brasil e depois eles vão para fora. Esse processo de mudar, assim, para os alunos é fácil? Tipo, é sutil, assim, para eles irem estudar para fora? Nos Estados Unidos? Depois dos 2 anos aqui no Sim, Brasil. é automático o processo. O aluno não precisa passar por outro processo de admissão na faculdade americana. E os gestores das faculdades lá dos Estados Unidos, eles estão em constante contato com a gente. A gente teve uma visita, por exemplo, da Universidade de Fort Hays, que veio até Brasília, veio conhecer nossos alunos, levou nossos alunos para passear, para conhecer Brasília junto com eles, né? Os nossos alunos mostraram a Brasília para eles e tal. E eles já estão conversando sobre como é que vai ser essa transição para a faculdade lá nos Estados Unidos. Então, isso já acontece de forma automática, tem todo o suporte, tanto nosso quanto das faculdades americanas. Entendi. Quantas faculdades hoje vocês têm parceria nos Estados Unidos? 8 faculdades. Entendi. De todo o país, assim, lugares variados. Diversos lugares diferentes, né? Da Califórnia, Nova York, Kansas, Tennessee, Kentucky, Boston, faltando algum, mas... Entendi. Estados aí. E agora nós vamos simular como vai ser uma entrevista numa faculdade lá nos Estados Unidos. Então eu tô fingindo que eu sou agora um agente de admissões da Stanford University. Stanford é uma das maiores universidades de tecnologia que fica lá na Califórnia. Então, Felipe, por que você se considera um bom candidato para estudar em Stanford? Bom, acredito que eu vou ser uma pessoa que vai agregar muito dentro do campus, eu sou uma pessoa ativa, vou conversar com os outros alunos, vou conseguir criar um network importante, me comunicar com pessoas do mundo inteiro, da China, dos Estados Unidos mesmo, da África, pessoas que podem junto comigo fazer a diferença, criar uma empresa, já que ali é perto do Silicon Valley, né? Eu acredito que seja um ponto muito importante de Stanford, já que tem a proximidade com as multinacionais, com as grandes empresas americanas. Eu acredito que eu conseguiria estabelecer uma boa conexão com os alunos de todo mundo, fazer a diferença no campus de Stanford, ser um aluno ativo e trazer bons retornos para a universidade. Legal, Felipe. E o que você já... Muito bom. E o que você já fez que você pode demonstrar um pouco dessa sua aptidão? Bom, esse ano mesmo eu fiz junto com o grande Paulo um projeto na aldeia Teckle Hall, aqui perto do Colégio Galois mesmo, no setor noroeste. É uma aldeia indígena, a gente foi lá e fez uma arrecadação de mais de 1.600 livros, a gente construiu uma biblioteca para eles, né? Então acho que foi uma atividade de liderança que mostrava a minha capacidade de gerir os grupos e também de conseguir fazer um impacto mesmo na comunidade. Sensacional. Vamos agora para o Lucas. Por que você se considera um bom candidato? Eu acredito que eu sou uma pessoa que, por mais que eu não tenha apresentado muita atividade no passado, esse ano eu tô com bem mais, já participei de vários projetos assim, então acredito que eu tenho bastante potencial. Se eu conseguir ter uma faculdade como Stanford, consegue abrir bastante portas para mim, para eu conseguir entrar em contato com várias pessoas, para eu conseguir ter acesso à criação de mais projetos, igual aqui no Galois eles proporcionam bastante isso. Se você quiser criar um projeto, você só tem que ter uma ideia que, tipo, você consegue falar com o Paulo ali, ele te ajuda. Então, se tiver esse incentivo, assim, essa possibilidade, acho que eu consigo ir bem longe, fazer
bastante coisa. Legal. Então o Galois como um lugar que não só prepara o aluno para a sala, prepara muito bem para a sala, mas também proporciona a possibilidade dos alunos fazerem projetos. Com certeza, né? Com certeza. E se prepararem aí para esse mundo que está cada vez mais em constante mudança, mais exigente. Muito bom. Que tipo de projeto que você mais se orgulha? Eu, por enquanto, ainda estou tentando pensar num projeto meu, tipo autoral meu próprio, mas já participei em alguns projetos com ele, já fiz ano passado, eu participei de uma competição que a gente fez, que foi aquela que a gente saiu como finalista, nos top 5, eu participei bastante com ele. Né, que vocês fazem. Legal. Participei bastante com ele nesse negócio da revitalização da aldeia indígena. Quando tem um projeto assim para fazer, eu faço, eu só não sou muito bom em criar uma ideia assim em si, mas quando eu tiver uma, vocês vão saber. Excelente, excelente. Não, mas trabalho em equipe conta já com certeza como algo que você pode demonstrar aí no seu processo de admissão. E você, João, por que você é um bom candidato para estudar em Stanford? Então, eu acho que seria um bom candidato para participar da Universidade de Stanford, porque, embora eu não seja do tipo que fala muito com as outras pessoas, eu acho que consigo trabalhar bem em grupo, especialmente se outra pessoa for o líder. Também eu tenho boas ideias e eu já participei de vários projetos com as pessoas, inclusive eu faço parte aqui como um dos principais do podcast da Trilha do Futuro. Legal. Também tem vários outros projetos pessoais que eu estou fazendo por fora da escola e eu também acredito que seria uma ótima oportunidade tanto para eu crescer como pessoa, como também eu conseguiria ter muito mais acesso a recursos e criar projetos que beneficiariam também a universidade e também trazer mais alunos para querer participar. Perfeito. Acho que o João traz duas características únicas aqui, e ele demonstra primeiro que ele é alguém que está disposto a passar a liderança para outra pessoa, que isso é muito importante, como um membro de equipe você ter esse tipo de humildade, e também está se colocando fora da zona de conforto, por você mesmo ter falado que é uma pessoa mais introspectiva, e mesmo assim já indo para um podcast e fazendo todo esse trabalho aí e se colocando mesmo, né, como alguém que está assumindo os desafios e indo além do que é colocado para você. Então, parabéns, João, pelo trabalho. Parabéns aqui também, Felipe, obrigado, Lucas. Obrigado. Vocês parabéns estão no você caminho também, certo. pela Hayek. Trabalho excelente que você está fazendo. Então, parabenizar. Obrigado. Vocês serão ótimos candidatos para Stanford, mas também para Hayek. Então, já fica aberto aqui as portas da instituição para vocês e muito obrigado de novo pela entrevista de hoje. Então, gente, muito obrigado. O Trilha do Futuro se encerra aqui. Obrigado pela presença, Edson, João, Lucas, Paulo, pelo convite. E o episódio de hoje foi esse. Agradecemos a presença de vocês, todo mundo que assistiu. E fiquem na próxima, porque tem episódio novo vindo e fiquem atentos.